Bom dia. Mateus 18, a partir do versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele der ouvido, ganhaste teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. O que Jesus está falando? O irmão pecou, está no erro. Você vai, conversa com ele, chama a atenção. Ah, mas ele não quer ouvir, não quer saber de nada. Não, falei, então leva mais uma, mais 2 pessoas para ouvir, para confirmar, para que amanhã depois ele não diga que não sabia, que não foi avisado, não. Você leva mais 2 pessoas como testemunha que ele está em falta, cometendo faltas, erros, desobediência, rebeldias, pecados. E que você o alertou, você falou e ele não quis saber. Aí você tem mais 2 testemunhas que podem confirmar o que aconteceu. Mas mesmo assim, novamente, como você falou com ele novamente, na presença de 2 pessoas, 2 testemunhas, ele não quis saber, então você leva ao conhecimento de toda a igreja. E é nesse caso que acontece a excomunhão. O que a igreja católica fala que ele é excomungado. Ou seja, a partir daquele momento você não está mais no nosso meio, você não participa da nossa igreja, você é expulso. Como o próprio Paulo fala em Coríntios 5. Numa situação como essa, nós temos que expulsar do nosso meio. Então, é nesta situação. Quer ver? Então tá expulso. Ah, pastor, mas a igreja não pode expulsar. Ninguém pode. O próprio Senhor Jesus está nos mandando aqui. Temos que nos atentar para isso. O que não podemos é estar com a pessoa no erro, concordar com ela, porque se nós não mandamos ela se posicionar, tá? Se não mandamos ela se arrepender e abandonar o pecado, então com certeza nós estamos concordando. E sempre eu falo que concordância é pecado. Se nós somos luz, a nossa função é jogar esta luz sobre as trevas. Então não tem essa, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não. Não começou. Ele não quer mudança. Toda a igreja está sabendo que nós estamos expulsando fulano no meio da igreja, no nosso meio, ele não pertence mais à nossa igreja porque ele está no pecado, ele quer viver no pecado, no erro. Então está afastado. O que acontece hoje em dia? Exatamente por interesses financeiros, as denominações, as congregações aceitam e concordam com todo tipo de pecado. As pessoas estão pecando de uma maneira deliberada. Estão nos templos. Aos templos, os líderes aceitam por causa do dízimo, por causa de oferta,
por causa de uma série de... Ah, não, pastor, é porque ele está tendo pecadinho, mas ele é um homem de Deus, ele canta bem, ele toca bem, ele prega bem, ele ora bem, enfim, qualquer coisa que ele faça que é bonito, que atrai para a igreja, automaticamente eles esquecem, ouvido ali todos os outros erros dele, tá, não sai nada. E não é assim. Tá errado, tá, acabou. E não tem outra alternativa. Então, expulsamos da igreja. Expulsamos do corpo de Cristo. É séria a situação. Quando nós estamos expulsando alguém, nós estamos expulsando do corpo de Cristo. E olha o que Jesus continua dizendo. Ele diz, versículo 19, 18. Ele diz, com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligado na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, está falando, o que é que Jesus está dizendo com isso? Quando nós nos reunimos como igreja, nos reunimos como corpo dele, nos reunimos aqui para orar, para meditar na palavra dele, para exaltar, para glorificar o nome dele. Então, o Senhor, como nós estamos fazendo em nome dele, ele se encontra presente. E tem alguém que está em desobediência, nós expulsamos. Então, o Senhor concorda automaticamente com essa expulsão do corpo dele. Por isso que fala que está sendo ligado na terra, está ligado no céu, está desligado na terra, está desligado no céu. Então, automaticamente, essa pessoa está desligada do corpo de Cristo. Ah, não, pastor, ele saiu daqui, foi para outra igreja ali, e lá ele está bem, não. Ele pode estar em igrejas, em denominações que ele quiser. Mas ele não faz, ou ele ou ela não mais faz parte do corpo de Cristo. Entenda isso. Foi desligado. Por que foi desligado do corpo de Cristo? Porque preferiu ficar na rebeldia, não aceitou a repreensão, não quis se arrepender, não quis mudar de vida, de atitude. Por esse motivo. Então, é que acontece. Então, nós desligamos aqui na terra. Desligamos. Está desligado no céu. Motivo pelo qual, gente, que eu falo, olha, é muito sério. Não vive em desobediência, pratique a palavra de Deus. Errou, se arrependa. Peça perdão a Deus, se conserte, para que isto não venha ocorrer. Você não seja desligado do corpo de Cristo. E se você for desligado do corpo de Cristo, você está fadado aí para o inferno. Então temos que entender bem sobre este tema, tá? Então, é isso aqui que nós estamos falando sobre a expulsão de pessoa da igreja, ok? Agora nós vamos lá para o versículo 22. Não te direi, porque ele ia perguntar, vem cá, então quantas vezes nós temos que perdoar uma pessoa, irmão, se ela errar? Aí Jesus falou, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7.
Essa pessoa cometeu o erro, mas você vai falar com ele se arrepende? Não, me perdoe, eu errei. Não perdoar. Nós não podemos negar o perdão. Nós temos que imitar o nosso Pai. Deus não nega por que nós vamos negar. Não podemos. Não, pastor. Fez isso e aquilo, agora vem que negócio de pedir perdão, sim. Pediu? Está arrependido? Vamos perdoar. Vamos perdoar. É isso que temos que fazer. Tá? Quantas vezes? Indefinidamente. Quando está falando aqui, Jesus fala 70 vezes 7, quer dizer mais ou menos assim que é um número indefinido. Não tem não ser que os apóstolos devem perguntar, não é só 7 vezes? Não, não é 7 não. Deve ter 70 vezes 7. Ou seja, não tem número exato quantas vezes a pessoa vem pedir perdão. Nós temos que perdoar somente isso. Temos que continuar assim quantas vezes a pessoa vier pedir perdão. Caso contrário, nós estamos agindo de maneira contrária à palavra de Deus. Ok? Muito bem, versículo 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar conta com seus servos. Quando teve início ao acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos companheiros dele viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: "Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devia tu, da mesma maneira, compadecer-se do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti?" E, sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoasse cada um a seu irmão. Então Jesus conta uma parábola de um empregado, ele fala servo, que é empregado, que estava devendo uma alta quantia ao rei. 10.000 talentos, uma alta quantia. E o rei falou: "Não, pega ele, velho." Naquela época, vende a esposa, os filhos, vende tudo para pagar. E mete ele na prisão. Falou: não, tenha piedade de mim, aquele tipo de coisa. Aí o rei, o que ele fez? Ele falou: "Não, tudo bem, eu vou perdoar a sua dívida, vai embora em paz." E perdoou, acabou a dívida. Então não deve mais nada. Mas ele, saindo dali, encontrou um colega dele, também empregado do rei, e pegou ele e apertou. E esse porque ele devia a ele somente 100 denários. Ou seja, digamos aproximadamente nem 10% da dívida dele com o rei. Isso é uma quantia mínima. Aí começou falar, começou brigar, acusar ele, balançando, né? "Eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro." Falou: "Não, ser paciente, me perdoa também." Falou: "Não." E não perdoou, mandou prender ele e disse: "Olha, até ele pagar tudo que me deve." Aí os outros colegas de trabalho ficou sabendo, falou com o rei. O rei chamou ele, deu nele uma bronca: "Como é que eu não te perdoei? Uma dívida enorme daquela, agora esse pequeno você não pôde perdoar?" Aí mandou meter ele na cadeia e falou: "Não, até
você pagar o último centavo, você ficará preso, entregou na mão dos carrascos. Por que isso? Que Jesus nos diz. Assim como Deus nos perdoa os nossos muitos pecados, nós também devemos perdoar. Como disse, mas para perdoar, a pessoa tem que reconhecer, tem que querer o perdão. Nós lemos sobre isso agora há pouco. Chamamos, nossa, você está no erro assim, assim, a pessoa tem que reconhecer e pedir perdão. Se não reconhecer, não temos que perdoar, aí nós desligamos ele. Mas se pedir perdão, se arrependeu, é o nosso dever, a nossa obrigação. Ok? Muito bem, nós lemos hoje, concluímos o capítulo 18. E amanhã, querendo Deus, nós daremos início no capítulo 19, a partir do versículo 4. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.